Imagina que estamos imersos aqui neste evento, enquanto lá fora uma mensagem tomou todos os canais de notícia. O mundo vai acabar à meia-noite. Não há mais tempo para desculpas, não há mais depois ou algum dia. Neste momento, você sentiria que viveu do jeito que queria ou apenas do jeito que te disseram para viver? Há exatos 1 ano e 3 meses, eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Morava na região metropolitana de Belo Horizonte, com a minha avó e com meu avô, acamado por mal de Parkinson. Vivia dia após dia no automático, em uma busca interminável por dinheiro. Sendo autônoma, trabalhava o dobro para comprar o dobro. Afinal, a felicidade devia estar na próxima blusinha ou no próximo copo de cerveja. Alguma coisa tinha que se encaixar e preencher aquele vazio. Eu não era feliz. Me perguntava todos os dias, por que eu estou saindo da cama? A vida não pode ser só isso. A minha vida não faz sentido. Até que meu relacionamento de 4 anos acabou e eu me vi deprimida, com a minha avó batendo na porta do meu quarto, me dizendo que se eu não voltasse a comer, eu podia ir embora, porque ela não aceitaria aquilo na casa dela. Cheguei à constatação de que se eu não fizesse nada para sair daquele fundo do poço, as coisas não iam parar de piorar. Naquele momento, estar naquele lugar tinha se tornado mais desconfortável do que qualquer movimento que eu decidisse fazer. Então, ultrapassei a primeira barreira do medo, me movi e tirei do papel uma vontade que eu tinha havia anos. Viajar sozinha e provar para mim mesma que eu era mais forte do que eu imaginava, que eu conseguia cuidar de mim. Eu não tinha muito dinheiro e também não tinha muita coragem, mas tinha certeza de que eu precisava encontrar algum sentido na minha existência. Então, segui a única luz que brilhava fracamente no escuro que era meu mundo interior, a chama do meu coração. Essa primeira decisão me levou para uma ecovila no sul da Bahia, onde eu morei por quase 1 ano. Ecovilas são comunidades sustentáveis, onde pessoas se unem para buscar viver da forma mais harmônica possível com o meio ambiente. Lá, eu não tinha geladeira, eu não tinha descarga, e a partir de um certo ponto, eu não tinha nem chinelo, só andava nas trilhas descalça. Muita gente se chocou quando eu mostrei essa realidade na internet, porque realmente parece absurda a ideia de que alguém possa ser genuinamente feliz sem todos os confortos da grande cidade. Me perguntaram por que eu estava fazendo isso. E a resposta é que eu queria me conhecer de verdade. Conhecer o que realmente me fazia feliz, o que faria meu coração pulsar. Até que veio o entendimento de que o conforto vendido pela sociedade, pelo nosso sistema, é muitas vezes uma prisão. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que você deve jogar sua geladeira no lixo. Mas você já parou para pensar em como tudo na vida na cidade é desenhado para que você seja totalmente dependente? Você depende de uma geladeira, porque trabalha 8 horas por dia e fica no trânsito outras 3 horas. E dessa forma, precisa desse conforto, da airfry, do micro-ondas, porque todas as questões básicas da sua vida, que deveriam ser a coisa mais importante de todas, como a sua nutrição e o seu bem-estar, passam a ser vistos como algo contraprodutivo. E assim, você passa a precisar desse conforto, e não apenas a desejá-lo. Você tem, na palma da sua mão, o conforto do delivery, da locomoção, das compras, do seu lazer, que passa a ser também na tela, e até mesmo do amor, com os aplicativos de namoro. Tudo bem confortável na palma da sua mão. E com isso, tem mais tempo para produzir e ir atrás do que te disseram que é sucesso e felicidade. Do que te disseram que faz sentido buscar. A família do comercial de margarina, o carrão da garagem, o excesso de consumo e o acúmulo de bens. Isso provavelmente é felicidade para algumas pessoas, mas em um mundo com 8 bilhões de almas completamente diferentes entre si, é muito ilógico acreditar que isso seja felicidade para todo mundo. Mas como questionar essa felicidade se o sistema te disse que esse é o objetivo desde que você nasceu?
Encontrar seu príncipe, construir família, trabalhar muito para ter uma vida confortável. Entregar seu tempo de vida, sua energia, para produzir muito em um emprego que nunca te paga o suficiente para ser realmente livre, mas com a promessa de que a liberdade está logo ali, na próxima promoção. Enquanto você gasta esse dinheiro, que poderia comprar a sua liberdade, para pagar por coisas que esse mesmo sistema te vendeu como sendo confortáveis e necessárias. E nisso, você está preso nesse ciclo de não questionamento, de conformismo e de infelicidade, muitas vezes sem nem perceber que está preso. Eu fico pensando no quão incomodado aquele carinha da caverna de Platão devia estar para ter tido a coragem de se mover e sair das sombras. O quanto aqueles grilhões devem ter começado a pesar antes dele falar: minha galera, isso não é acessório de moda, não. Morando na Ecovila, eu pude perceber que o que me fazia feliz era crescer e me desenvolver. Era fazer o que eu acreditava ser certo pela causa que mais me doía, a ambiental. Isso sim fazia sentido, porque isso é o que faz essa chama no meu coração arder. Eu poderia te dizer aqui o quanto eu acredito que a natureza é Deus e que estar perto dela é a cura, mas isso seria eu abraçando o meu ego para dizer que todas as pessoas do mundo seriam felizes com a coisa que me faz feliz. Apesar de me sentir muito compelida a falar apaixonadamente sobre a causa ambiental, eu sei que esse não poderia ser o objetivo, porque o caminho para uma vida significativa, uma vida que te faria responder sim à minha pergunta inicial, é individual. Se o mundo acabasse hoje, suas escolhas teriam feito sentido? E você só será capaz de tomar escolhas que realmente fazem sentido se for capaz de desconstruir o que te ensinaram sobre sucesso. Sucesso não é dinheiro, não é o carrão na garagem ou o cargo mais alto da empresa. Sucesso é felicidade. E a felicidade tem um motivo diferente para cada um de nós. E quando o sistema funciona bem, ele te faz acreditar que você não é feliz porque ainda não conquistou o próximo passo. Você não é feliz porque ainda não se formou. Você não é feliz porque ainda não tem um emprego. Você não é feliz porque não comprou sua casa própria. Não é feliz porque não fez a viagem para a Disney. E que no próximo passo tudo vai fazer sentido. E quanto mais você corre atrás dessas coisas, mais abre mão de buscar o que vai te colocar no caminho da verdadeira felicidade. Se autoconhecer. Porque se o motivo da felicidade é diferente para cada um de nós, como você vai saber o que é felicidade para você, se nem sabe quem você é de verdade? Se você não olha para isso, segue no automático até se perceber tão embolado nessa trama, a ponto de acreditar que não existem alternativas. E por acreditar nisso, nem tenta buscar uma alternativa. Apenas segue caminhando com as cartas que a vida te entregou, rumo ao final da sua vida. Estar de frente para a ideia de que se aquilo fosse a minha vida, então eu não queria mais viver, me fez fazer as pazes com o pior cenário. Eu racionalizei meu medo ao me questionar qual é a pior coisa que pode acontecer se eu parar de viver da forma como me disseram que eu devia viver e começar a ir atrás das coisas que eu realmente quero experienciar. E percebi que nenhuma das piores coisas era pior do que aquele momento em que eu estava questionando a minha própria existência. Então eu agi e experimentei. Porque nossas descobertas sobre nós mesmos se dão através da experiência. Experimentei viver uma vida muito simples, absurda para a maioria das pessoas. E me tornei alguém muito mais feliz depois de perceber que precisamos de muito, muito pouco. Cada desprendimento material era uma nova descoberta sobre quem eu sou. Quando você se desvencilha dos rótulos que a sociedade coloca em você, descasca camadas, como aquele clichê da cebola. Quando eu tirei a camada de Stephanie que precisa de eletrodomésticos, conheci algo mais profundo sobre a minha essência. E assim, foi para tudo o que eu abri mão.
A vida na cidade grande, a proximidade com a família, a profissão que esperavam que eu tivesse, a forma como esperavam que eu trabalhasse para ganhar dinheiro, o valor que eu dava para o conforto. Cada experiência vivida, seja linda ou desconfortável, é uma ferramenta de autoconhecimento. É nas horas que eu experimento que eu me conheço. Por exemplo, alguém aqui já viveu sem geladeira? Quando eu te digo que vivi sem geladeira, você tem um julgamento sobre isso. Eu não consigo, ou talvez eu conseguiria. Ou então, essa mulher tem um parafuso a menos. Mas se você sai desse lugar de julgamento e se permitir observar seus pensamentos, sentimentos e sensações que surgem a partir disso, você se conhece um pouco mais. Conhece quem é você diante da simples ideia de viver sem geladeira. Parece fazer sentido ou é loucura? E se você decide experimentar essa vida, coloca isso em prática, sente os desconfortos, cria novas rotinas e observa como pensa e age a partir dessa experiência, então você se conhece ainda mais. Se até uma geladeira pode revelar tanto sobre quem somos, imagine o que descobrimos quando questionamos toda a estrutura da vida que levamos. Como eu descobriria que morar em uma ecovila é o que me faria feliz se eu não me movesse para experimentar essa realidade? Como você vai descobrir que o que te faz feliz é fazer aulas de dança, se insiste em adiá-las porque sua prioridade é perseguir uma vaga que te disseram que você devia querer, mas você nem sequer parou para pensar se esse é realmente seu caminho? Como você vai lutar pelos seus sonhos se está ocupada demais, lutando pelos sonhos de outras pessoas, cujo único sentido que vem na sua existência é a sua mão de obra barata? Talvez, só de ouvir isso, você tenha sentido um incômodo gigantesco no estômago. E nesse momento, o seu medo queira me perguntar: mas Esté, como eu vou saber que tomei a decisão certa ao me mover para o caminho que eu quero, mas que não me foi dado como uma certeza? E eu te digo que no momento em que você começar a viver seu sonho, você saberá se aquilo é certo ou não. Porque felicidade a gente sente no corpo. E a sensação de plenitude é inexplicável. É a sensação de amor. A sensação de estou construindo a minha vida inesquecível com as minhas próprias mãos. E essa busca por propósito não precisa ser um grande ato de coragem realizado de uma só vez, como largar tudo e se reinventar. Ela pode começar na mudança daquilo que você costuma ler ou assistir. Pode estar na experimentação de um novo prato no restaurante de sempre. Pode começar ao escolher um destino de férias que você nunca cogitou antes. Você realmente quer viajar para Copacabana pelo 3º ano consecutivo? Será que não faz mais sentido conhecer uma ecovila? Cada um tem um chamado diferente. E a felicidade está em se permitir descobrir o seu. Descobrir onde sua chama brilha mais forte e te aquece mais. Descobrir como direcionar a coisa mais preciosa que você tem, seu tempo e energia de vida, para algo que tenha verdadeiro significado. Seja no seu trabalho, seja no seu tempo livre, mas que algo na sua vida seja feito simplesmente porque você quer fazer. Porque você vê sentido naquilo, mesmo que as outras pessoas não entendam. E para finalizar, eu te convido a fazer algo muito simples, que pode mudar o rumo da sua felicidade para sempre. Quando chegar em casa, pega um papel e uma caneta. Respira fundo 3 vezes e começa a anotar tudo aquilo que você gosta de fazer e que te traz felicidade. Não importa o quanto pareça absurdo para as outras pessoas, coloca tudo no papel. As aulas de dança, a viagem para a ecovila, aquele prato estranho que você nunca teve coragem de pedir por medo do julgamento dos outros. Anota também as coisas que você nunca fez, mas que você desconfia que pode gostar. Anotou? Agora olha para essa lista e escolhe as 3 coisas que mais te despertam vontade. E aí, faz um compromisso com você mesma.
o compromisso de experimentar. No próximo ano, sua missão é descobrir qual dessas 3 coisas te faz mais feliz. E enquanto fizer, lembre-se, em um mundo onde somos treinados para buscar liberdade financeira a todo custo e ignorar os outros formatos de liberdade, eu só consigo chegar a uma conclusão. A maior liberdade que existe é a escolha de ser você mesmo. Porque só assim você vai descobrir que a resposta para uma vida significativa não está fora, mas dentro de você. Obrigada. Obrigada.